Hoje eu tive uma ideia, uma vontade de falar para vocês como que eu descobri a TRG, como que a TRG entrou na minha vida. Então foi assim, eu comecei desde 2020, né, na pandemia, a estudar sobre gestão de pessoas, treinamento, desenvolvimento de pessoas. E eu gostava muito da parte de análise comportamental, os temperamentos. Fui estudando e me apaixonando. E não tinha nenhuma ideia de ser terapeuta, nem conhecia TRG. Quando foi a minha formadora, Ângela, ela falou assim: Lu, por que que você não, não estuda TRG? Eu falei assim: nossa, mas eu nem sei o que que é TRG. Ah, vou te passar o link e você vê do que se trata. Mas eu acho que é a sua cara. E eu falei assim: tá bom, vou ver o vídeo. E fui ver o vídeo e eu fiquei em choque, porque foi muito o que eu estava precisando e eu achava é a solução que eu preciso para ajudar o meu irmão. E aí eu pensei muito rápido, falei assim, se eu falar para o meu irmão procurar um terapeuta TRG, eu vou demorar um tempo para convencer ele a buscar um terapeuta. O que eu pensei então? Eu vou fazer o curso para ajudar ele. E foi o que eu fiz. Durante um tempo, né, as horas do curso, eu me empenhei ao máximo, fazia todas as horas que eu estava disponível no dia, às vezes ia até um pouquinho de madrugada na hora do almoço, qualquer tempo eu estava ali fazendo a terapia, o curso da terapia. Então, eu fazia ao máximo para chegar ao fim do curso, para ter o certificado, porque eu queria realmente com responsabilidade cuidar dele, ajudar ele. E quando eu estava finalizando, né, finalizando o curso, já próximo de pegar meu certificado, e eu conversei com ele, busquei, fui na casa dele e falei assim, me dá uma chance de te ajudar, e se dá uma chance de sair de onde você está. E aí vem a história dele. Ele foi sequestrado em 2016 e teve bastante sequelas do sequestro, mas ele foi mesmo, passou por um período muito ruim enquanto estava com os sequestradores e ele quase mesmo foi morto por um deles, estava muito debilitado, desidratado quando foi achado e nós precisamos, assim, vender o caminhão, porque ele tinha sido raptado por causa do caminhão, e ele foi trabalhar em outro setor, outro segmento. Durante 4 anos ele teve uma vida meio que normal, apesar de lembrar um pouco desse sequestro. Só que em 2000, no ano de 2000, devido à pandemia, ele precisou retomar a esse ofício de carreteiro. E quando a primeira viagem, ele teve um gatilho, vamos dizer assim, ele teve todos os gatilhos de quando ele foi assaltado. Nesse momento, ele teve toda uma debilitação física, dor de cabeça, tontura, muita ânsia de vômito, e ele voltou para casa a partir daquele momento que ele foi fazer essa viagem, e ele começou um processo de síndrome do pânico e depressão, onde nos últimos meses ele ficou totalmente debilitado, tomando tarja preta, e assim não tinha ânimo para nada, não conversava, não saía do quarto. E naquele cenário, toda a família ficava muito angustiada, depressiva, ficava muito mobilizada porque ele estava passando. E quando eu ouvi o professor falando de todo o procedimento, de todo o método do TRG, eu falei assim, é isso que o meu irmão precisa. Então eu fiz o curso, conversei com ele, começamos esse processo lentamente,
sem ter nenhuma expectativa de ser terapeuta. E no prazo de 2 meses, o meu irmão teve toda a sua vida restabelecida. Começou a trabalhar novamente e teve um progresso que a gente fala milagroso na sua vida. E a partir de então, eu fui tomando consciência que eu não poderia deixar isso só comigo ou só com meu irmão. Eu deveria espalhar isso para mais pessoas. E eu fui ainda estruturando mais, ainda estudando mais a TRG, e hoje já atendo muitas pessoas e vejo realmente muita transformação, milagres mesmo acontecendo na vida de muitas pessoas através desse método, dessa técnica. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. É uma bênção na minha vida, na vida do meu irmão e na vida da minha família e de muitas pessoas.